Direito à vida, direito à liberdade, direito à dignidade humana, direitos à integridade física, à integridade psíquica, à imagem, ao sigilo, à intimidade, à vida privada, à honra, à identidade pessoal, aos dados pessoais sensíveis, direitos morais de autor. O que os singulariza esses direitos? São direitos da personalidade. São direitos distintos da longa tradição da história e do desenvolvimento dos direitos subjetivos. São espécies do gênero direitos fundamentais. A história, aqui já tantas vezes contada, dos direitos fundamentais, ela coincide com o advento do constitucionalismo no mundo. Portanto, é uma história ainda recente, se pensarmos que no mundo ocidental nós contamos com mais de 2 milênios de construção do direito privado. E esta convivência entre o constitucionalismo e os direitos fundamentais são bem patenteadas, essas convivências, com os momentos em que surgem as primeiras constituições. E são simbólicas. Neste momento em que essas constituições surgem, especialmente a Constituição americana e a Constituição francesa, do final do século XVIII, são marcadas essas constituições pela oponibilidade ao poder político, pelo controle do poder político e a organização dos poderes políticos. Nenhuma das duas constituições alude a direitos fundamentais. Vieram depois, mas logo depois. O Bill of Rights nos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, e isso marca também uma trajetória interessante. É que a raiz, ou até mesmo os elementos iniciais, constitutivos dos direitos fundamentais, são os direitos humanos, que, na verdade, começam a ser pensados, começam a ser intuídos, começam a ser concebidos durante o iluminismo, que antecede o constitucionalismo. E os direitos da personalidade são muito mais recentes. Sua história é muito mais recente. Vejam como é simbólica. O simbólico momento em que os direitos da personalidade começam a ser explicitamente admitidos no direito brasileiro, com o Código Civil de 2002, no século XXI. Todavia, os direitos da personalidade já se encontravam presentes, sem essa denominação, desde a Constituição de 1934 até a Constituição de 1988. Mas esses direitos da personalidade, que eu estou a afirmar que são espécies dos gêneros direitos fundamentais, eles não são necessariamente iguais ao conjunto dos direitos fundamentais. Há muito mais direitos fundamentais do que direitos da personalidade. Assim, todos os direitos da personalidade são, desde a sua origem, espécies dos direitos fundamentais. Mas nem
todos os direitos da personalidade, nem todos os direitos fundamentais podem ser concebidos como direitos da personalidade. E como nós podemos, de modo simples, encontrar o significado constante nesses direitos fundamentais a que eu me referi, espécies que não se exaurem aqui, eu os trouxe exemplificadamente, qual seria então esse fio condutor entre eles? São direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, constitutivos da pessoa humana. E isso é um dado importante. Nos meus primeiros escritos, eu afirmava que os direitos da personalidade eram direitos inatos. Mudei. Porque os direitos inatos remetem a um plano meta-jurídico, no sentido de sistema jurídico constituído e positivo. E os direitos, e pensá-los mais adequadamente como direitos inerentes, é exatamente identificar entre os direitos da personalidade aqueles dos direitos fundamentais, aqueles direitos sem os quais o sistema jurídico, e dentro de determinado sistema jurídico, como o sistema jurídico brasileiro, não se pode pensar em pessoa humana. Por isso é que esses direitos inerentes às pessoas humanas têm uma textura própria. E houve, durante muito tempo, uma reação a esses direitos da personalidade. Não por acaso, só apenas agora, há 20 anos atrás, é que eles são positivados no direito brasileiro. Clara, explicitamente. Apesar de o Código ter dado as costas ao que já havia na Constituição, porque era um código elaborado antes da Constituição, muito antes, décadas antes da Constituição de 88, e não cuidaram de adaptar a própria, não só a terminologia, mas a essência, a definição clara de direitos da personalidade contidos na Constituição, como esse que eu me referi. E chama atenção especialmente para o inciso 10 do artigo 5º da Constituição, que explicitamente refere a intimidade, vida privada, imagem, honra. Um dado interessante ainda nessa evolução, e que talvez permita-nos entender por que essa resistência, resistência desses direitos cuja construção doutrinária refinada fez Pontes de Miranda dizer que eram dos pináculos do desenvolvimento do direito no mundo. E, igualmente, no direito brasileiro. Veja que Pontes de Miranda escreveu isso décadas no seu Tratado de Direito Privado, antes do advento da Constituição de 88. Esses direitos, como sendo espécies dos direitos fundamentais, eles são de uma natureza de contrapoderes. Os direitos fundamentais, quando surgiram, todos os direitos fundamentais, se nós pensarmos os que estão ali contidos nos tratados, nas convenções internacionais, na nossa Constituição, eles se estruturam como contrapoderes. Contra os poderes públicos e contra os poderes privados. Onde iremos encontrar, entre os poderes privados, os poderes, vamos chamar assim, grosso modo, domésticos, especialmente ao longo de uma tradição que ainda resiste na cultura de tantos brasileiros, de uma tradição de família patriarcal, que é justamente sedimentada ou radicada
no poder, no poder marital e no poder, o pátrio poder, o poder parental. Portanto, o próprio desenvolvimento e a assunção dos direitos da personalidade vão também estabelecer interlocução com os direitos das famílias. E é essa transversalidade que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. E essa transversalidade, como deve ser resolvida? Quando surge o conflito ou a colisão entre os direitos da personalidade e os direitos das famílias. Há uma primazia? Há a possibilidade de harmonizar? A aplicação que vem sendo feita pelo judiciário brasileiro está correta, está adequada? Há uma compreensão por parte dos nossos tribunais, dos nossos doutrinadores, da exata natureza dos direitos da personalidade? Talvez ainda haja uma projeção negativa da concepção que eu me referi de direitos subjetivos como direitos radicados no patrimônio. Direitos subjetivos tendo um objeto patrimonial. Direitos subjetivos. E aí, a reação a se pensar num direito subjetivo que não contém patrimônio, que não se volta para o patrimônio, que não tem conteúdo patrimonial. E essa talvez tenha sido a mais profunda resistência até hoje, que vem de longe. Savigny, por exemplo, ele reagia fortemente aos direitos da personalidade, porque ele achava inconcebível que houvesse um direito ao próprio corpo, como ele imaginava. E exatamente porque o protótipo, a matriz dos direitos subjetivos na modernidade é a propriedade. E, ao mesmo tempo, já começava a surgir uma resistência muito forte à coisificação do ser humano com a escravidão. Não nos esqueçamos que no Brasil, nos nossos pouco mais de 500 anos, em quase 4 séculos, seres humanos no Brasil não eram pessoas humanas. Muito menos se podia cogitar de direito da personalidade. Eram coisas. E essa mancha terrível que atravessa a história do Brasil e que repercute até hoje com o que os estudiosos têm chamado de escravismo estrutural, que vai inconscientemente se reproduzindo de geração a geração. Os direitos, como eu disse, que os direitos fundamentais, nem todos são direitos da personalidade, posso indicar como exemplo daqueles que não podem ser qualificados como direitos da personalidade, ainda que sejam direitos fundamentais, e que, portanto, são direitos protetivos e que tutelam a pessoa. Os direitos sociais, que estão no artigo 6º da Constituição, como, por exemplo, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito à moradia, especialmente esses dois últimos que foram introduzidos na Constituição recentemente. Os direitos econômicos que estão no artigo 170, especialmente o direito da propriedade, o direito à livre concorrência, que são direitos fundamentais, mas não são direitos da personalidade. Os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, segundo o belíssimo enunciado do artigo 225 da Constituição, que já antecipava o que adiante começou a se desenvolver como esse conceito que parece que está cada vez mais se firmando de desenvolvimento sustentável. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Outro dado importante na compreensão dos direitos da personalidade
é o fato de que o processo clássico que nós denominamos de constitucionalização dos direitos privados, especialmente a constitucionalização do direito civil, operou-se desde o advento do chamado Estado Social, no século XIX, depois da Constituição, especialmente da Constituição alemã de 19 e a Constituição mexicana de 1917 e aqui no Brasil após a Constituição de 1934. Esse processo de constitucionalização ele se dá essencialmente pela migração daquilo que pode ser constituído como categorias fundamentais do direito privado, especialmente do direito civil, migram do direito privado, da legislação infraconstitucional para a Constituição. Especialmente nos que eu me referi, nos chamados direitos sociais e direitos econômicos, ou a organização social e a organização econômica, que passam a se ombrear a organização política exclusiva que marcou o século XIX. Todavia, os direitos da personalidade têm um trânsito diferente, oposto. E é interessante esse dado. Porque não houve migração do direito, não há do direito privado, porque não havia experiência, como eu disse, de desenvolvimento sequer na doutrina, de construção doutrinária, dos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade têm, portanto, um trânsito oposto. Eles migram das constituições, como as nossas, para a legislação infraconstitucional. Isso é um dado interessante. Não é? Então, pudéssemos chamar assim de constitucionalização inversa, diferentemente do que ocorreu com o processo normal. Outro dado importante é que os direitos da personalidade eles têm a natureza de direitos absolutos. E direitos absolutos no sentido de serem oponíveis a todos. Havia um desenvolvimento já consolidado de direito, como direito absoluto do direito da propriedade desde o século XIX, como direito absoluto, ou seja, direito oponível a todos e não a pessoa determinada, em oposição ou concorrência aos chamados direitos relativos, cujo tipo predominante é o contrato, o direito em relação ao outro, relativo ao outro, o outro determinado, a outra pessoa determinada, mas não a todo o conjunto das pessoas. Os direitos da personalidade têm essa mesma natureza, com a diferença fundamental, é que eles não têm natureza econômica, como tem o direito de propriedade. Então, essas características são interessantes para entendermos como o direito à personalidade surge e passa a predominar em nosso sistema. Inclusive, com todas essas categorias e esse tratamento refinado, como eu me referi ao início. Agora, e a família? A família, de acordo com a nossa Constituição, ela é um ente ou uma entidade que se concebe em face dos direitos à personalidade como sujeito de deveres fundamentais e, no caso, sujeito de deveres sujeitos de deveres da personalidade, não sujeitos de direito. Por quê? Porque só quem pode ser titular de direito à personalidade é a pessoa humana. E no direito brasileiro, nascido com vida. A pessoa humana nascida com vida. Então, somente pode ser titular a pessoa humana. Não há direitos da personalidade da pessoa jurídica. Isso é um erro, é uma incongruência.
o nosso Código Civil, quando se refere ao artigo 52, manda aplicar os direitos à personalidade no que couber. Não significa dizer que não reconhece a pessoa jurídica como titular de direitos da personalidade. Como infelizmente tem sido afirmado, inclusive em decisões paradigmáticas do STJ. Não há, isso é um equívoco. É quase como você aplicar uma norma por analogia. Você não pode pensar de forma nenhuma nessa transmigração. E muito menos se pensar em direitos da personalidade naquilo que é criação artificial do ser humano, das pessoas humanas, como a pessoa jurídica. Ou criações que são criações intelectuais. Assim, a Constituição, no que respeita às relações estritamente familiares, também imputa deveres fundamentais ao Estado, à sociedade e à família. Para o direito atual, o Estado é pessoa jurídica, de direito público. A sociedade, ela pode ser concebida como uma coletividade indeterminada. E a família é uma entidade não personificada. Os três são grupos sociais. Os três são grupos sociais integrados por pessoas. E são essas pessoas que são titulares de direitos da personalidade oponíveis ao Estado, à coletividade, à sociedade e aos grupos sociais, entre elas, os demais grupos sociais, entre elas, a família. O conceito de família como sujeito de direito fundamental, ela é expandido para a família, ela é expandida além da família nuclear, que é o protótipo da família regida hoje pelos nossos direitos. Por quê? Alcança também aqueles sujeitos vulneráveis que não integram necessariamente a família, mas que, em razão de laços de parentesco, são pessoas merecedoras de tutela dos direitos da personalidade oponíveis à família, como a criança e adolescente, que cuida o artigo 227 da Constituição, ou a pessoa idosa, o artigo 230, que estabelece, por exemplo, o artigo 230, que é dever da família amparar as pessoas idosas, defender suas dignidades, etc. Não, mesmo que não integrem necessariamente aquela família nuclear, não conviva na família nuclear, mas em razão, portanto, existe, para efeito da tutela e de proteção dos direitos da personalidade, uma concepção expandida das relações familiares. E não podemos esquecer também que a Constituição brasileira, a Constituição de 1988, não tem a família per se como que é constitucionalmente protegida, ela em si como um ente tutelável e oponível às pessoas que a integram. É o contrário. Ela é pensada e concebida como um locus de realização existencial das pessoas que a integram, como explicitamente estabelece a nossa Constituição. Esse é um dado importante. Veja que isso é uma mutação imensa que ocorreu ao longo dos tempos. O direito de família era vocacionado para tutelar a família. As pessoas eram entes quase invisíveis. O que interessava era a família, porque era a família que nucleava os interesses políticos, econômicos, procracionais, religiosos, porque a família durante muitos séculos foi concebida como
como um espaço de afirmação e de religiosidade, como os romanos, por exemplo, em cada família, em cada lar, havia um Deus do lar. Então havia uma função, funções específicas, como sabemos. E isso desaparece com o passar do tempo para termos a família como um locus de realização existencial e de afetividade. Esse ponto é importante para a compreensão e a explicação e aplicação dos direitos da personalidade no âmbito das famílias. A natureza dos direitos da personalidade e a circunstância de eles serem inerentes e essenciais à realização da pessoa resultam em características que já são bem conhecidas: intransmissibilidade, irrenunciabilidade, indisponibilidade dos direitos da personalidade, inexpropriabilidade, imprescritibilidade e vitaliciedade. São direitos realmente singulares no contexto geral do sistema jurídico e das categorias jurídicas. A renúncia, por exemplo, a renúncia a qualquer direito da personalidade afetaria sua inviolabilidade e significaria renunciar a si mesmo para converter-se de sujeito em objeto ou coisa. Como diz Pontes de Miranda, a razão para a irrenunciabilidade é a mesma da intransmissibilidade. Ter ligação íntima com a personalidade e ser eficácia irradiada por essa. Se o direito é direito da personalidade, irrenunciável é, disse o Pontes. Por esta razão é que a titularidade dos direitos da personalidade não podem ser objeto de transmissão inter vivos e causa-mortes. Enquanto tais, os direitos da personalidade. O que pode ser objeto de transmissibilidade são as projeções econômicas de sua utilização quando possível. Por exemplo, a nossa lei de direitos autorais prevê o direito de arena em relação a os esportistas, os artistas, todos aqueles que utilizam da exposição da sua própria imagem como objeto de ganho, de remuneração. Isso é possível, mas nunca se transmite o direito da personalidade em si. Nem temporariamente. Nem temporariamente. Não se pode transferir. Não se pode transferir durante 1 ano, 2 anos, você pode usar a minha imagem, retrato, do jeito que quiser, e eu estou impedido de usá-la. Não pode. Nem que queira fazê-lo. Esses direitos, portanto, são importantes para a compreensão dessas novas tecnologias. Não há sucessão intervivos nem causa-mortes dos direitos da personalidade em si, porque afeta fundamentalmente a sua grande origem. Se há uma referência que continua atual do conceito de dignidade humana que preside, de certa forma, como macro-princípio, todos os direitos da personalidade, é aquela lição deixada por Kant. É tudo o que não tem preço, o que não pode ter preço. Portanto, só o que pode ter preço e ser mercadoria é que pode ser objeto de transferência, de disposição, inter vivos ou causa-mortes. Portanto, com essas características, é que os direitos da personalidade importam para a compreensão e aplicação do direito de família ou dos direitos da família. Agora, isso é necessário que tenhamos presente todo o conhecimento científico, todo. O técnico,
ele se vale de conceitos e classificações que o singularizam. Apesar de sua fluidez, os conceitos e classificações são indispensáveis para a compreensão da ciência, a compreensão do mundo. Ainda que ocorram transversalidades ou interpenetrações. Essas interpenetrações e transversalidades não apagam, todavia, os campos próprios de conhecimento, no caso dos direitos da personalidade e dos direitos de família. E esses pontos de contato ou de transversalidade entre os direitos de família e os direitos da personalidade desafiam a argúcia dos juristas e dos aplicadores do direito. O que os aproximam e o que os distinguem? Há características próprias e irredutíveis de cada campo que os particularizam. Quanto à aplicação ante determinada situação de fato, situação concreta, é importante identificar a incidência adequada do direito. É relação de família ou de respeito à personalidade de cada sujeito envolvido? Ou reclama dupla incidência? Tanto dos direitos da personalidade quanto do direito da família, do titular específico, com harmonização de suas normas. Eu preciso de ajuda quanto ao tempo, porque deixaram de contar ali, aí eu não sei. Vou tentando apressar para não cansá-los. Os direitos da personalidade, outro ponto importante, extinguem-se com as pessoas. Morrem com a pessoa. O que o nosso Código Civil estabelece nos artigos 12 e seguintes, em relação ao direito à personalidade, no que diz respeito à pessoa morta ou pessoa falecida, é a atribuição de legitimidade para a defesa dos direitos da personalidade do falecido, do morto. Mas isso não se confunde com herança. Isso não se confunde com sucessão. São o cônjuge, o companheiro, os ascendentes, os descendentes que são intitulados para defender os direitos da personalidade da pessoa morta, mesmo que essas ofensas tenham ocorrido após sua morte. São titulares, portanto, de legitimidade, ou melhor, de legitimação de defesa, que é um conceito diferente do direito de iure próprio. Os parentes aqui referidos, ou os cônjuges e companheiros, podem sim ser ofendidos em seus direitos da personalidade, de certa maneira, em virtude da sua relação de conjugalidade ou de parentesco com o morto. Mas o que o direito o intitula como o direito próprio é em relação ao seu próprio direito. Porque o direito da personalidade, porque o direito à personalidade do morto extingue-se com ele. Essa transeficácia ou ultraeficácia dos direitos da personalidade, no que concerne à proteção, não significa que ele seja objeto de sucessão. Isso desejo deixar bem claro isso, que eu venho pensando muito diante de afirmações, até trabalhos muito bem elaborados que eu tenho lido e que me permito, que me enriquecem, e enriquecem as minhas reflexões, mas não me convencem. Inclusive, com alguns procurando encontrar um caminho intermediário entre os direitos da personalidade per se, em si mesmo, e os direitos e os efeitos econômicos dos direitos da personalidade, do uso, da utilização de certos direitos da personalidade, que poderia
haver um momento de uma zona gris que estaria também sujeita à possibilidade de transmissão ou de disponibilidade. Não é possível isso. Não é possível. Eu gostaria de trazer, então, algumas ocorrências de transversalidades, e faço agora brevemente. A primeira, de dignidade da pessoa humana, como direito, princípio, garantia, atravessa todas as áreas do direito, não só do direito de família, que me refiro agora. Máxime com sua explicitação preferencial na Constituição. Entre tantos significados que eles são atribuídos para os propósitos desta exposição, entendo a dignidade da pessoa humana como direito ao respeito igual a cada pessoa humana, a cada uma, sem discriminação de qualquer espécie. Assim, esse direito é oponível a todas as outras pessoas humanas e aos grupos sociais, especialmente os três que eu me referi: Estado, sociedade e família. E são como humanos e como membros iguais do gênero humano. A dignidade nos faz únicos e, ao mesmo tempo, iguais. Há um mínimo comum que identifica todos os humanos como iguais, independentemente de origem, de sexo, de idade, de etnia, de aparência, de sanidade físico-mental, de gênero e de condições socioeconômicas. Nenhuma pessoa humana, inclusive em razão de laços familiares, tem legitimidade para oprimir a outra em situação análoga à servidão ou gênero, ou escravidão. Situação análoga à servidão ou escravidão. Outro, os direitos da personalidade do filho em relação à autoridade parental. Como harmonizá-los? No direito anterior, essa questão não se colocava, pois a predominância dos pais, notadamente do pai, na família patriarcal, era indiscutível, dada a primazia do pátrio poder. No direito atual, o exercício da autoridade parental, ela é recíproca entre direitos cujos vetores partem para o sujeito destinatário e deste para o outro sujeito, portanto, uma relação de reciprocidade entre pais e filhos. O direito, a autoridade parental, agora me perdi. O exercício da autoridade parental deve ser ajustado ao respeito aos direitos da personalidade do filho, independentemente de sua idade. Resíduos do modelo patriarcal anterior ainda existem. A exemplo do insustentável poder de exigir do filho que preste aos pais, abre aspas, serviços próprios de sua idade e condição, artigo 1634 do Código Civil, que supõe a sua não remuneração. Essa regra surgiu em contexto histórico completamente diferente, na qual a família era considerada uma unidade produtiva, uma unidade econômica. E era normal que os filhos participassem, os filhos menores, inclusive, dos trabalhos remunerados ou não remunerados. A interpretação em conformidade com a Constituição que possa salvar esse dispositivo do Código Civil apenas autoriza aplicá-lo em situação de colaboração nos serviços domésticos, sem fins econômicos, e desde que não prejudique a formação e educação dos filhos, mas nunca para transformá-los em trabalhadores precoces. Outro, o poder de castigar o filho é outro exemplo de conflito entre direitos da personalidade e autoridade parental. O Código Civil nosso, ao incluir a vedação ao castigo imoderado, parece admitir implicitamente o castigo moderado. O castigo pode ser físico ou psíquico, ou de privação de situações de prazer. Sob o ponto de vista estritamente constitucional, não há fundamento jurídico para o castigo físico ou psíquico, ainda que moderado, entre aspas.
pois não deixa de consistir em violência à integridade física do filho, que é direito fundamental inviolável da pessoa humana, também oponível aos pais. O artigo 227 determina que da Constituição que é dever da família colocar o filho, criança ou adolescente, a salvo de toda violência. Todo castigo físico configura violência. A detenção em situações desarrazoadas é manifestamente castigo imoderado ou crime de cárcere privado. Note-se que a própria Constituição assegura a integridade física ao preso. Se assim para o adulto, muito mais para a criança e para o adolescente. Depois de longos debates, de longo debate público, entrou em vigor a Lei 13.010 de 2014, que estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante pelos pais, pelos demais familiares e pelos agentes públicos. Os pais que utilizarem de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, a lei encontrou um caminho razoável, que é o de estabelecer medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, incluindo tratamentos e advertências. Outro, convicções pessoais, religiosas ou ideológicas, dos pais podem fragilizar os direitos da personalidade do filho. A autoridade parental não pode afastar a intervenção regular da autoridade pública no cumprimento de normas gerais no interesse de todas as crianças e adolescentes, como as que regulam a educação escolar e a saúde pública. Nesse sentido, corretamente, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no tema 1103, que declarou constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, prevalecendo o direito à saúde como direito fundamental das crianças sobre a autonomia dos pais nesse ponto. Outro é o direito da criança de ser ouvida, que fortalece sua dignidade como pessoa humana em formação, como estabelece o artigo 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, desde 1989, com força de direito interno no Brasil, que é o direito da criança se expressar livremente perante qualquer autoridade administrativa ou judicial em todos os assuntos que lhe dizem respeito, devendo ser-lhe atribuída importância de acordo proporcionalmente à sua idade e maturidade. A Convenção não estipula idade mínima para esse fim. O direito ao nome. Um dos mais importantes direitos à personalidade, é atravessado profundamente por escolhas familiares. A rigidez do prenome escolhido pelos pais foi lentamente atenuada pela legislação em situações excepcionais, dependentes sempre do convencimento de juízes e tribunais, que, em grande maioria, tendiam, e ainda tendem, a primazia da segurança jurídica e de interesses de terceiros sobre os direitos da personalidade da pessoa humana. A rejeição imotivada, como lembramos, do prenome apenas era admitido no direito brasileiro desde que exercida no prazo curto de 1 ano, após adquirir a maioridade. Agora, a Lei 14.382 do ano passado, 2022, alterou radicalmente a regra da imutabilidade do prenome ao suprimir essa limitação temporal, conferindo primazia ao direito da personalidade sobre outros direitos afetados indiretamente, como esses que pudessem ser atendidos pelo argumento da segurança jurídica. De acordo com essa lei, que alterou a lei de registro público, não pode ser mudado sem necessidade de justificação alguma ou motivação, nem de audiência de Ministério Público, de sentença judicial, nem publicação na imprensa, como exigia a legislação anterior. E agora, então, eu encerro afirmando que os direitos da personalidade, como espécie dos direitos fundamentais, dizem respeito à constituição jurídica da pessoa humana em si,
de acordo com o reconhecimento que eles dão a cada sistema jurídico, como o nosso, especialmente no mundo ocidental. No Brasil, os direitos da personalidade estão ancorados explícita ou implicitamente na Constituição e na legislação infraconstitucional, notadamente no Código Civil. Eles compõem o que a doutrina constitucional tem chamado de espaço ou de campo de constitucionalidade, que deflui no direito brasileiro, direito constitucional brasileiro, do parágrafo 2º do artigo 5º, que estabelece que os direitos fundamentais não são apenas aqueles explicitados na Constituição, mas os que decorrem dos tratados e convenções firmados pelo Brasil e os princípios implícitos que assegurem e semelhante tutela jurídica aos direitos fundamentais, dentre eles os direitos da personalidade, como espécie que são deles. E daí a importância dos princípios, não só os princípios implícitos, mas os princípios explícitos, mas o princípio implícito. Isso não é só afirmação doutrinária, não. É regra constitucional. Está lá no parágrafo 2º. Não é discussão de desapreço a princípio, como se tem falado tanto aí, e tanta gente que está sempre com o pé atrás dos princípios jurídicos. É o caminho que o próprio Constituinte estabeleceu para a solução dos conflitos que nem sempre estão apreciados e previstos pela pretensão do legislador de firmar as condutas humanas na posteridade. É uma pura ilusão. E por isso os princípios abrem essa possibilidade enorme de tornando o direito mais dúctil, encontrar soluções a cada situação não prevista explicitamente na legislação. Os direitos de família, como eu afirmei, são necessariamente relacionais. Tanto os direitos patrimoniais quanto os direitos existenciais apenas ingressam no mundo jurídico quando integrados a relações jurídicas. Assim, são as relações de parentalidade, de filiação, de parentesco, de conjugalidade, de regime de bens. Não há qualquer direito de família que não seja necessariamente relacional. A relação jurídica é requisito de sua existência, enquanto que os direitos da personalidade não são relacionais. São situações unissubjetivas. E ingressam em relações jurídicas quando são violados. Quando há violação aos direitos da personalidade, aí surge e se determina a relação jurídica de quem causou o dano ou de quem violou os direitos da personalidade. Mas não é nesse momento que há uma determinação do outro sujeito. Mas enquanto tal, enquanto a minha honra, a minha privacidade, a minha intimidade, a minha vida privada não é relacional. Existe por si, constitutivamente da pessoa. Com essas características tão díspares entre os direitos da personalidade e os direitos da família, evidencia-se a dificuldade de harmonização dessas duas áreas, da civilística, quando as transversalidades são inevitáveis, como naqueles exemplos que eu acabei de citar. De um lado, os direitos do integrante da família e de outros valores jurídicos emanados dessas relações. O conflito entre o grupo familiar e a pessoa familiar não pode ser resolvido com o uso da hermenêutica de pesos ou ponderações. Não cabe aqui nem Dworkin, nem Alex. No estágio atual do direito brasileiro, resolve-se o conflito com a primazia do direito da personalidade de seu integrante, pela mesma razão da primazia dos direitos fundamentais sobre quaisquer outros direitos pessoais ou patrimoniais, inclusive os familiares. Quando possível, a aplicação conjunta de ambos os direitos
há de ser harmonizados, sem redução dos direitos da personalidade. Muito obrigado.